mais um encontro do Tiaços. Uma sexta-feira chuvosa, friorenta. Está muito frio, Malena? Aqui no Rio de Janeiro também. E hoje a gente vai ter o grande prazer de receber Michael Kaplan para falar aqui para nós. Seja bem-vindo, Michael. Um grande prazer em te receber. Michael tem uma trajetória muito particular dentro do campo das ideias, tanto do Hillman como do Giges. Eu queria apresentá-lo de uma maneira mais formal, por assim dizer. O Michael tem envolvimento com as ideias de Hillman e de Giges desde os anos 90, 1990. E ele apresentou em cada encontro da Sociedade Internacional de Psicologia como a disciplina da interioridade, desde a primeira conferência em 2012. Michael sempre apresentou trabalhos nessas conferências da ISPDI. Seu próximo ensaio, Você Está Aqui, A Lógica da Alma, de acordo com Wolfgang Giges e Hillman, aparecerá no próximo livro Psicologia como a Disciplina da Interioridade, A Vida Lógica da Alma, na obra de Wolfgang Giges. O Michael, além de tudo, possui uma produtora chamada House of Shake, que depois o Michael vai botar o site aqui no chat. Michael, por favor, se você puder botar, vai ser ótimo. E o Michael possui também uma experiência em teatro, performance, design de publicação, vários livros junguianos, Psique e Alma, algumas capas da Spring Journal. E o Michael também canta música caseira, né? Inclusive cantou na festa de 80 anos do James Hillman, na Filadélfia, em 2008. Michael, é um prazer te receber, né? É importante localizar um pouco o nosso convite a você. Hillman e Giges são duas influências importantes para nós do Tiaços. Particularmente o Hillman, que durante décadas nós temos estudado a obra dele ao longo de muitos e muitos anos, e também o Giges mais recentemente, nem tão recentemente assim, mas já há algum tempo. Nós tivemos a grande oportunidade de trazer o Giges para falar aqui no Tiaços, na época do lançamento do livro A Vida Lógica da Alma, em português, cujo tradutor, nosso amigo André Dantas, também está aqui presente, e o André daqui a pouco ele fala um pouquinho. Então, é importante marcar que o Tiaços ele é fortemente influenciado pelas ideias do Hillman. Estiveram aqui Michael Van Adams, Stanton Marlan, Edward Cayce, Patrícia Berry, que está aqui hoje para te prestigiar, Michael Cipiora, entre vários outros, Ginette Paris, e também tiveram aqui para nos apresentar e desenvolver melhor as ideias do Giges, pessoas muito interessantes, Jennifer Sandoval, Marco Heleno Barreto, Michael Wan, e agora chegou a sua vez. É um grande prazer te receber, Michael, uma grande alegria. Por favor, sinta-se à vontade conosco. Obrigado pela sua presença. Thank you. Muito obrigado. É uma apresentação maravilhosa. É um pouco, né, um certo peso, né, estar aqui na companhia de vocês. E aqui essa é também minha casa também de produção, House of Shake. Nós publicamos um livro no final de 2017 chamado A Handbook for Aesthetic Survival, do grande coreógrafo canadense David Earl. Nós temos um número grande de livros e projetos que estão em andamento. Eu vou escrever aqui meu website para quem esteja interessado. Tudo sempre ainda em processo. Bom, agora eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês.
E eu acho que eu vou começar a apresentação. Bom, teria um pequeno histórico, talvez, para trazer. Eu escrevi esse ensaio, você está aqui, que vai estar no próximo livro sobre o Gigeres, que fala sobre o lado pessoal desse trabalho. Eu cheguei na psicologia geral por razões pessoais. Eu tive um episódio de despersonalização durante a adolescência. Eu, de certa forma, resolvi na época, mas não resolvi muitas das questões subjacentes sobre as relações, por exemplo, entre corpo e alma, digamos, como uma das questões que estavam presentes. 10 anos depois, quando eu cheguei a Hillman, essa abordagem da psicologia me parecia, de certa forma, dar um contorno para essa divisão, né, para essa cisão do corpo e da alma, e me permitiu pensar sobre isso de um modo diferente. Como eu vou falar na apresentação, eu me encontrei com Gigres um pouco depois de ler Hillman pela primeira vez, e, de certa forma, meu mundo virou de cabeça para baixo, né? Então, o efeito que teve em mim na época é que foi como se eu tivesse dado aquela volta e eu li Gigres, ele me deu aquele empurrão e colocou as coisas não necessariamente cabeça para baixo, mas em movimento, como eu falo nesse ensaio. E isso em 1991, eu tive a sorte de estar presente no Festival de Psicologia Arquetípica, né? E foi e desde então tem sido realmente um fascínio para mim. Como o Marcos disse, eu fiz várias apresentações nas conferências do ISPDI, também escrevi nos boletins, etc. Então, o que eu vou ler agora é parcialmente o que eu já escrevi nos boletins, a parte o que está no livro a ser lançado e algumas outras coisas específicas para a apresentação de hoje. Então, eu vou começar, espero que vocês achem interessante. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Hillman, Gigres e a conclusão do movimento psicológico. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Marcos Quintais pelo convite para falar no teatro. Eu estou honrado e encantado, especialmente porque eu não sou psicólogo acadêmico, mas tenho um fascínio de 30 anos pela trajetória que James Hillman e Wolfgang Gigres tomaram dentro do pensamento psicológico, com base no insight de Jung sobre a singularidade da psicologia como uma abordagem interpretativa e modelo explicativo, isto é, a falta de um ponto de Arquimedes. Está tudo bem até agora? Meu ritmo está ok? Tudo bem para todo mundo? E justamente essa interpretação urobórica eu chamo de conclusão do movimento psicológico. Por meio desse movimento, como consequência dessa decisão metodológica de interiorizar, como diria Gigres, todo fenômeno em si mesmo, a psique é reintegrada em sua posição hereditária como aquilo que nos cerca por todos os lados e não tem nada fora dela. Gigres disse isso. Então, é graças a essa metodologia absolutamente fenomenológica que podemos acessar essa dimensão do sentido, né? Logos da psique, organizando e animando nossas vidas do mundo real a partir de dentro. Essa apresentação incorpora material de 2 outros ensaios, Revolta ou Revolução, Hillman, Gigres e a conclusão do movimento psicológico, e também você está aqui, A Lógica da Psique de acordo com Wolfgang Gigres e James Hillman, a ser lançado pelo Dusk All Books, também o Psicologia como disciplina da interioridade, a vida lógica da alma na obra de Gigres. Então, aqui é uma citação de Gigres, ele me deu a permissão de usá-la.
Então, em uma época em que o grafite, aquele spray, ainda era desconhecido na Europa, de repente apareceu em Zurique alguém que logo ficou conhecido como grafiteiro de Zurique. Em uma reação espontânea, Hillman, com sua inclinação anti-autoridade marcial e um tanto juvenil, achou isso ótimo, porque o grafiteiro colocou um rosto em paredes nuas e brancas. Esta foi para mim uma resposta muito reveladora, porque é antifenomenológica. Colocar algo em uma superfície em branco para dar-lhe um rosto versus deixar os fenômenos mostrarem a sua face real ou não, aqui deixar precisamente o vazio e a esterilidade de uma parede de concreto poder falar. Então, muitas vezes, descrevi meu encontro de 91 com o trabalho de Hillman e Gigres como ocasionando uma revolução, embora tenha ocorrido em duas partes. Eu li Hillman primeiro. Textos chaves, o mito da análise e revendo a psicologia, me mergulharam em um tipo de consciência sem precedentes do submundo, uma sensação de desorientação intelectual e uma vivacidade sombria que às vezes era fisicamente vertiginosa. Folheando todas as edições anteriores do Spring Journal, na biblioteca do York University de Toronto, no entanto, rapidamente descobri os ensaios de Gigres sobre fenômenos ainda mais inquietantes do que as leituras de Hillman sobre suicídio, traição ou guerra. Eu me percebi simpático às críticas de Gigres a Hillman, bem como aberto à sua acusação de que o movimento, entre aspas, de Hillman permaneceu de alguma forma incompleto. Com minha crítica, entre aspas, né, citação de Gigres, com minha crítica mobilizo Hillman contra Hillman. Não é suficiente dizer, como faz a revisão de Hillman, que devemos olhar com um olho arquetípico em vez de arquétipos. Isso ainda é muito vago e indisciplinado, prestando-se muito facilmente ao tipo de vacuidade que Hillman havia desafiado no pensamento de junguianos convencionais. A radicalidade da desumanização de Hillman permanece incomensurável com toda a psicologia personalista. No entanto, ainda não é suficiente dizer: acho que eles, psicólogos convencionais, veem as imagens como pertencentes pessoalmente ao paciente, e eu vejo o paciente como pertencente às imagens. Se o foco permanece tão resolutamente nas experiências humanas individual e pessoal, especialmente quando se abordou a noção de uma anima mundi, uma alma do mundo, uma imaginação da extroversão, segundo Hillman, que interpretaria psicologicamente nosso ambiente fabricado. Essa imaginação é potencialmente revolucionária, mas o que resta quando alguém passa tão decisivamente da fenomenologia nihilista da modernidade para um esforço em jogar de igual para igual com as riquezas de um mundo totalmente diferente como a Grécia Antiga? Então, os ensaios de Gigres sobre a bomba atômica, especialmente, me pareceram ir fundo nos problemas atuais da modernidade, dando ao meu primeiro pensamento um empurrão que poderia levá-lo a uma guinada, isto é, entrar em movimento. Pois acredito que não é apenas uma questão de perspectiva ao contrário, né, de ver o mundo. E também não tem de outros tipos de psicologia, porque para Hillman, a psicologia se tornou consciente de si mesma. Por isso que disse que um dos mais importantes pensamentos de Jung, talvez apenas não fosse um pensamento de forma alguma. Ele falou que em face das sombras dos nossos tempos. No entanto, ele veio num ensaio, dito mais uma vez, na luta, que fala justamente sobre a questão de matanças, de Gigres, matanças, o platonismo da psicologia, o elo perdido com a realidade, durante o Festival de Psicologia Arquetípica de 91. Então, isso sinalizou o início daquilo que Hillman chamou de divergência, que nunca foi resolvida por nenhuma das partes. Assim como as preferências de Hillman pela ânima e outras questões de conceitos gerais, imaginação versus lógica. Esses termos opostos certamente informam e colorem os seus escritos. A locução preferida de Hillman era, afinal, imaginação.
enquanto Giggerich escreveu que o reino da psicologia começa onde a imaginação foi superada. E Hillman intitulou um livro de ânima, Anatomia de uma Noção Personificada, enquanto Giggerich escreveu Animus Psychologiae. Então, para mim, os insights de um deles raramente vêm à mente sem os lembretes e corretivos do outro. Para tomar um exemplo paradigmático da interpretação dos sonhos. O fato que buscamos a própria lógica inerente do sonho, que dificilmente é de um tipo racionalista, deve ser suficiente para nos levar ao tipo certo de compreensão dialética de tal linguagem oposicional. No entanto, Giggerich sentiu-se compelido a concluir que a concepção de alma de Hillman é untuosa e mistificadora, que Hillman havia se conformado com uma posição nostálgica e romântica. Ele demonstrou que algumas das posições mais preciosas de Hillman, por exemplo, sua celebração de uma estética com sentido anímico, como uma resposta legítima à modernidade e sua anima mundi insuficientemente considerada, funcionaram como estratégias de evasão, sinalizando o próprio fracasso de Hillman em olhar para a face da sombra em nossos tempos. Então, parte 3, Uroboros. Jung identificou a singularidade da psicologia. Toda outra ciência tem um ponto fora de si mesma, não a psicologia, cujo objeto é o próprio sujeito que produz toda a ciência. Citado Citação de Giggerich. Então, psique é, como Giggerich parafraseia, não apenas o objeto, mas também o sujeito, a condição absoluta da própria consciência. Apoiando a reformulação de Hillman nesta base, ele explicou que rever a psicologia era uma tentativa de construir a psicologia como um todo integral. Todas as ideias particulares dessa psicologia foram enraizadas e derivadas de um centro ou fundamento, a noção de alma. Se existe para toda outra ciência apenas um método científico, empírico e experimental, portanto, seu contrário, a ciência única da psicologia, não será tal que possa haver muitas variedades dela. Eu gostaria de sublinhar essa frase de Giggerich, porque é muito importante. A psicologia não será tal que possa haver muitas variedades dela. Assim, a preocupação de Giggerich é com a direção particular na qual uma investigação psicológica teria que se mover para se tornar psicológica em primeiro lugar. Uma psicologia que merecesse seu nome, que pretendesse falar pela psique, implicaria um logos capaz de se mover em uma direção particular, para uma verdadeira psicologia, uma psicologia com alma, ou seja, a psicologia como disciplina da interioridade. Precisa ser urobórica. Ao mesmo tempo, estamos lidando com um fenômeno, com precisamente o que aparece para nós. A suposta fervilhante imaginação, escreveu Hillman, é limitada à sua aparência fenomenal, em uma imagem particular, aquela específica que veio a mim grávida de significado e intenção, um anjo necessário como aparece aqui e agora, e que ensina a mão a representá-lo, o ouvido a ouvi-lo e o coração a respondê-lo. E ele, implacavelmente, chamou a atenção para nossas evasões. Cada um de nós escaparia da necessidade da imagem, esteja ela na forma dos sonhos, fantasias, ou as imagens nas quais nos reconhecemos enquanto comportamento. Então, ele o fez porque uma verdadeira psicologia, uma psicologia com alma, atesta que em minhas perturbações há realmente forças que não posso controlar, e, no entanto, querem algo de mim, pretendem algo comigo. Portanto, como aconselha Giggerich, o que importa terapeuticamente não é como sair de uma situação angustiante, mas, ao contrário, como entrar adequadamente nela. Parte 4, 1. Então, voltando à nossa abertura, aqui está James olhando para a parede em branco em Zurich e Wolfgang, crítico do impulso antifenomenológico, não psicológico, de seu amigo de mudar o que vê diante dele. Pessoalmente, de preferência, podemos atender ao desejo de Hillman, mas Hillman não é um grafiteiro. Ele é um psicólogo. Além disso, um raro e poderoso defensor de uma psicologia que mereceria seu nome. Visando expressamente, nas próprias palavras de Hillman, restaurar a psique
e a psicologia, seu antigo sentido semelhante à alma. Tal sentido antigo é o da psique como aquilo que nos cerca por todos os lados e não tem nada fora de si. Aqui está o cerne do desafio de Gygax. Hillman deveria fazer melhor do que propor respostas corretivas, moralistas, ativistas, estéticas aos problemas atuais do mundo. Em contraste, Gygax, aceitando os fatos de nosso caso, a única coisa que realmente conta é o que nosso comportamento real pensa. Nos instrui com esta frase, portanto, a incondicionalmente nos humilhar diante da verdade implacável do que realmente se apresentou antes de qualquer condenação ou tolerância, e antes de qualquer desejo de mudar ou melhorar qualquer coisa. Quando Hillman disse uma vez a Gygax que o tempo não lhe interessava psicologicamente, ele revelou seu próprio ponto cego, que lhe forneceu uma rota de fuga da necessidade da imagem, que o cortou da conclusão do movimento psicológico, que o impediu de realizar uma revolução completa. Pois, como nos lembra Gygax, apropriando-se do próprio termo de Hillman, a criação da alma não é livre, ad lib, não tem escolha, está comprometida e vinculada por nossa especificidade em nosso locus histórico, na verdade, da nossa situação real. Como pode aparecer nosso anjo necessário se nós nos desviarmos enquanto olhar do aqui e do agora? Quinta parte, real. Uma anedota pessoal de décadas atrás surge como emblemática de uma disputa crucial sobre uma prática cuja própria natureza dita que não será tal que possa haver muitas variedades dela. O impulso natural de Hillman que estava simplesmente errado para uma psicologia com alma. Ele mesmo havia dito que uma imagem diz onde você está, não o que fazer. Ou ao colocá-lo onde você está, ela lhe diz o que você está fazendo. Então, ele sabia, como Gygax coloca, que devemos deixar-nos colocar pelo processo da alma na situação em que é. A psicologia nos leva de volta ao nosso mundo concreto, limitado pelo tempo, mas iniciado na consciência de que o fora já estava sempre dentro. Bem aqui onde nos encontramos, exatamente onde eu venho a estar. O eu e o anjo necessário que me confronta, nossa própria subjetividade e os fenômenos que encontramos definem-se mutuamente. Essa iniciação não nos torna completos, escreve Hillman, mas nos torna conscientes de estar sempre em uma dança, sempre um reflexo de um outro invisível. Assim, em uma verdadeira psicologia, o que está por vir não é visto como inimigo, sem sentido e totalmente estranho, totalmente sem relação. Embora ainda desconhecido, é a priori ligado a nós. Há uma ligação intrínseca entre o que está por vir e nós mesmos. Isso que está por vir pertence, tem o direito de vir. Para a psicologia, a realidade é o que aparece para nós e como nós. Se Gygax vai mais longe que Hillman, haverá um movimento além de Gygax. Só pode ser sempre de novo no real, no aqui e agora. O esboço do movimento psicológico está essencialmente completo. Na verdade, já estava completo com o insight de Jung sobre sua natureza urobórica. Requer apenas uma maior elaboração de suas complexidades, uma disposição para aceitar suas implicações revolucionárias e coragem de se ater ao fenômeno. Agora eu vou ler o apêndice que eu escrevi hoje, um pouquinho diferente. Coda, sobre Hillman, Gygax e o tempo. Gygax explica com precisão por que o reconhecimento do tempo, do momento particular, é indispensável para o pensamento psicológico. A consciência na psicologia do tempo, como algo essencial a ser considerado, é, por assim dizer, o espaço reservado, ou representação dentro da estrutura teórica da psicologia, ou dentro da forma lógica da consciência psicológica, da ideia de psique objetiva. Hillman ficou cego diante da necessidade da modernidade, pela psique objetiva, com a qual, através de sua própria teoria, ele foi obrigado a concordar, mas que, por temperamento, ao que parece, ele simplesmente não conseguia enfrentar.
O que ele faz em certos lugares, particularmente em seu extraordinário artigo de Eros, A Imaginação do Ar e o Colapso da Alquimia, apenas intensifica sua indesculpável traição a esse insight em outros lugares. Em Divergências, Hillman admite, portanto, Wolfgang está justificado em afirmar que sou nostálgico e escapista do presente histórico real. Neste pronunciamento descarado está capturado, acredito, o próprio cerne da capitulação de Hillman, a restrição de seu radicalismo brilhante, a mera revolta, seu recuo diante da verdadeira revolução. Hegel, em sua época, se queixou daqueles pensadores que não eram capazes de superar sua aversão à realidade e que, em sua tristeza pelo colapso de seus ideais, se tornam tediosos e irritados com a condição do mundo. Os movimentos psicológicos da marca registrada de Hillman, tão decididamente homeopáticos em outros lugares, quantas vezes lemos que semelhante cura semelhante, tornam-se alopáticos ao lidar com a realidade e, portanto, não psicológicos. Foi necessária a diligência de Gigres para abordar a situação da modernidade, da própria vida contemporânea, e menos glamouroso do que morar entre os deuses antigos, mas Gigres realmente lutou com os fatos do caso, com nossos problemas atuais, bomba, mídia, insignificação, foguetes, televisão. A abordagem de Hillman para a modernidade estava fadada ao fracasso na sala de consulta da análise teórica, porque não podia ficar com o assunto em questão. Deve, sim, continuar contornando-a, colocando-a obsessivamente na multiplicidade. A relativização como mecanismo de defesa. Uma vez que se compreende algo do verdadeiro sentido da imagem de Deus politeísta em sua multiplicidade, e uma vez que se compreende a função teórica de tal compreensão, deve-se discernir e abordar o Deus particular que veio a nós prenhe de significado e intenção, como o próprio Hillman diz. No entanto, Hillman abandona o pensamento psicológico exatamente onde é mais necessário, em face do problema apresentado. E o fracasso de sua teoria apresenta sua cumplicidade com sua instanciação da própria neurose da modernidade. Gigres rompe a neurose ao nos permitir confrontar o que nosso anjo necessário traz, a autoridade absoluta da dissolução da autoridade. Por mais paradoxal que possa parecer, e contrariamente a Hillman, esse insight é a verdade singular de uma era apenas aparentemente pluralista. Obrigado, Michael. Sim. Obrigado. Bom, várias questões para a gente poder trabalhar. Michael, eu queria fazer, antes da gente abrir para a pergunta, eu queria fazer somente um registro que eu acho importante, histórico. O Michael usa no texto dele uma carta do Hillman chamada Divergências. É importante para a gente marcar aqui que, em 2008, o André Dantas, que está aqui, que traduziu A Vida Lógica da Alma, eu e o Joel Brinco do Nascimento, a gente, em São Paulo, nós fizemos um seminário chamado Psicologia Arquetípica, Hillman e Gigres, Diferenças e Aproximações. André, me lembra depois o título, se é esse ou não. E nós pedimos para o Hillman e para o Gigres se eles queriam mandar algum depoimento sobre esse evento, e, surpreendentemente para nós, ambos mandaram. E parece que é a primeira vez que o Hillman tinha se debruçado sobre, de maneira um pouco mais extensa, né, a responder às críticas do Gigres. Esse material não foi publicado. Então, só para deixar claro esse momento histórico, essas cartas estão traduzidas para o português, elas estão num site chamado Travessia do Rubicão, que é um site que eu tinha com o amigo Henrique Pereira, e é um belo material de pesquisa, tá? Então, fica só como uma referência histórica. Michael, queria começar levantando uma questão para você que sempre me vem à cabeça quando essa polêmica Hillman e Gigres surge, que é a questão da história, né? Lá no Divergências, o Hillman diz assim: Gigres me acusa de nostálgico e escapista. E é curioso que o Hillman fala, é uma acusação justificada e pertinente. Sim, é isso mesmo, ele está certo.
Só que o Hillman vai adiante e diz, eu não sou apenas um romântico, mas eu sou um classicista. Eu olho para trás para imaginar a história, né? E aí ele abre uma perspectiva que é se essa perspectiva histórica que o Gigres tem, que é uma perspectiva que ele nomeia como positivista, né? Literalista, esse determinismo temporal, se isso, na verdade, eles estão falando, a minha pergunta para você é isso, Michael, eles estão falando do mesmo lugar? Aonde o Gigres acusa o Hillman de nostálgico, romântico, aonde o Hillman diz que o Gigres faz um uso positivista da história. Onde é que a gente se encontra nisso? Qual é a tua opinião sobre isso? Onde é que se localiza o cerne desse debate? Queria ouvir a tua opinião sobre. I'm glad you asked. Eu fico muito feliz que você tenha perguntado, em primeiro lugar, porque a minha fantasia sempre foi sentar com Hillman e Gigres na mesma sala e falando, vocês estão falando a mesma coisa, você só não está vendo isso, você não está vendo aquilo. Mas eu acho que as respostas de Hillman para Gigres, isso é que foi muito, um pouco, um desapontamento para mim, porque eu acho que nunca atingiu o alvo. Parece que você não está considerando, né, as situações da vida, né? Você está sendo positivista, levando os fatos do caso em consideração. Mas é claro que você tem que levar a história em consideração. Isto é, a história fica mais complicada, porque tem a questão cultural, tem muito mais a se debater a respeito. Mas, essencialmente, para mim, apesar de eu não ser um psicólogo, a sala de consulta sempre foi, para mim, um modelo para essa teorização psicológica. Então, dentro da sala, se o paciente é de uma cultura ocidental, está dentro do nosso momento histórico, então nós precisamos dos fatos do caso. Isso não é positivismo. Onde Hillman, de certa forma, tentou se desviar fora, né, fora dessa necessidade, né, da imagem. Você acha que eles falam de perspectivas completamente diferentes? Quer dizer, eu concordo contigo que o Hillman ele não responde às proposições ou provocações do Gigres. Você acha que eles estão falando de perspectivas muito distantes ou não? It goes back to the question. Eu acho que volta para a questão realmente da psicologia não ser tal a ponto de ter muitas variedades dela. Então, se eles estão divergindo aqui, de um certo modo, alguém precisa estar certo e outro precisa estar errado. E nessa questão, para mim, Hillman está errado a partir de um ponto de vista psicológico. E as suas respostas não são legítimas. Porque, na verdade, escapa daquilo que ele fala, da necessidade da imagem que chegou até mim, prenha de significado e de intenção. Então, a história original dos dois, lá em Zurique, a questão dos muros, você pode dizer que é nada, grafite e tal. Por que alguém vai lá, eu vou lá fazer um grafite na parede? E por que uma pessoa vai responder a uma parede branca dessa forma? Mas Gigres, dentro desse exemplo, talvez um pouco insignificante, está discernindo alguma coisa que ele sente como sendo um movimento antifenomenológico e antipsicológico da parte de Hillman. E vendo esta mesma coisa aparecendo também em outros momentos e lugares da obra dele. E eu acho que Hillman, genuinamente,
emocionalmente, Hillman, de certa forma, estava envolvido, sobrecarregado pela modernidade, toda a destruição trazida pela modernidade. Isto aí, todo o material que os pacientes traziam, mas ele talvez não soubesse como, de certa forma, trabalhar e realmente lidar com todo esse material. Então, realmente, eu acho que, teoricamente, você pode ter o caso, se nós ficamos com o insight fundamental de Jung sobre a natureza urobórica da psicologia, você pode ter o caso de que a psicologia não pode ser assim tão variável. Isto é, e também a psicologia como disciplina da interioridade, eu não tenho muito interesse nesses nomes, ou em comparar duas escolas ou algo assim. Eu diria, o que é psicologia e como que essa psicologia arquetípica contribuiu para a psicologia e o que algumas pessoas chamam de psicologia como disciplina da interioridade, como que ela influencia ou informa a psicologia, né, como psicologia. Perfeito. E a psicologia como disciplina da interioridade, a razão pela qual eu nunca me senti confortável com esse nome é que, em primeiro lugar, já dá um nome, uma qualidade, uma coisa que nós deveríamos simplesmente chamar de psicologia, né? Isto é, de certa forma, muita confiança e muita arrogância dar um certo nome. Mas é também, né, disciplina não da interioridade, mas da interiorização. É uma disciplina, é um processo, não é o lugar que a gente chega à interioridade. Nós trabalhamos através do processo de interiorização, interiorizando. Por isso que algumas pessoas chamam de PDI, e chama PDI de psicologia, eu acho que aponta para uma outra direção, né? Aponta para um lugar e não para uma atividade, para um domínio, um lugar, ao invés de apontar para uma ação. Ótimo. Obrigado, Michael. Pessoal, abertas perguntas, tá? Quem quiser perguntar, coloca o nome no chat, eu chamo e a pessoa, por favor, faça a pergunta. Luciana, contigo, por favor. Obrigada, Michael, pela sua palestra. Thank you. Foi ótimo te Thank ouvir. Eu tenho uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer... Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou uma estudiosa, uma admiradora, uma defensora, uma fã do Hillman. Então, é muito difícil eu ouvir as críticas do Giegerich para ele. Então, a partir daí, eu queria falar duas coisas. Uma é assim, eu sou muito clínica, né? Mesmo nas coisas que eu escrevo e tal, sempre tenho como pano de fundo e como cenário a minha experiência clínica. E quando eu encontrei o Hillman, deu uma diferença enorme na minha clínica. Foi onde eu me encontrei na clínica, na prática. Né? Então, eu queria só comentar isso, que tem uma fala de que o Hillman é muito teórico e pouco usual na clínica, que eu tenho um depoimento pessoal muito contrário disso. Né? Essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria que você comentasse é... O Giegerich fala que que o Hillman propõe respostas corretivas, moralistas, ativistas e estéticas. Eu não consigo ver muito isso na obra do Hillman. A estética e ativista, sim, mas resposta já é uma coisa que o Hillman não costuma dar. Corretiva e moralista, para mim, é muito difícil de encontrar. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, por favor. Thank you. Muito obrigado. Eu entendo completamente. Isto é, eu posso dizer que eu também adoro o Hillman, do mesmo jeito, né? Eu tenho uma conexão pessoal, eu acho que as pessoas em geral têm com o trabalho dele, que não nos leva a nenhum tipo de culto diferente
Bom, talvez, né, se eu esteja dentro de um culto e nem vejo, mas eu vejo nas pessoas que leem Hillman uma boa fé enorme e realmente encontrando algumas questões. Por isso que tem tanto apelo, não só para psicólogos, mas também para pessoas como eu, que não sou psicólogo, porque muitas das questões que ele traz informa tantas das atribulações com que a gente lida hoje em dia, né, para as pessoas. Mas aí ele fala dessa questão do Jung, né? E faz algumas críticas muito brutas a Jung, isto é, dizendo que Jung, ele na verdade, ele vai para trás, né? Cai para trás a partir dos próprios insights. Isto é, ele fala isso, a questão do nível fundamental. Quando chega a determinadas questões, ele simplesmente não consegue aplicar, não consegue avançar. E talvez todos sejam assim. Eu tenho algumas questões sobre as leituras de Gigresh, sobre as questões dos fenômenos, até mesmo sobre a questão de Deus. Eu não concordo de forma muito precisa. Então, Gigresh, obviamente, não reconhece, não concorda com a minha crítica, talvez eu esteja errado. Então, talvez seja a natureza dessas coisas, esses desacordos, talvez sejam arquetípicos, digamos assim. E nós não vamos nos livrar dessas questões. Mas o moralismo dele me mostra que, nesse exemplo, depende de quanto peso você quer dar a esse exemplo, mas Gigresh está apontando que a resposta de Hume é estética. Então, vamos fazer com que essa parede, esse muro branco, pareça melhor. Em termos de moralismo, para mim, o mais severa crítica é que justamente ele está fazendo sobre o monoteísmo. Isto é, sobre não sua crítica frequente, mas, de certa forma, sua diminuição do monoteísmo. Quer dizer, eu não vou dizer que eu sou um monoteísta, não sou uma pessoa que acredita especificamente em algo, mas é claro que reconheço esse fenômeno do monoteísmo. Então, o que ele chamava de se engajar com o cristianismo, isso para mim foi de muita ajuda na época, porque eu costumava pensar em todas as religiões como tendo um lugar, um sentido, seja ela monoteísta ou politeísta, o que, de certa forma, me leva a pensar no monoteísmo, onde Gigresh fala sobre o Deus do absoluto. É necessário do Deus absoluto. Isto é, todo Deus aparece fenomenológica. Não significa que ele seja absoluto. Mas, basicamente, é em torno desse fenômeno que eu encontro um Hillman moralista. Apesar de ter sido útil na época, eu achei a sua posição sobre o cristianismo não estava realmente entendendo aquilo que Gigresh estava falando, né? E porque era muito desafiador a ideia de que a cristandade se tornou tecnologia, que a tecnologia é uma performance, né, do cristianismo. Isso para mim foi realmente muito difícil, mas eu me convenci como sendo uma dimensão prevalentemente verdadeira dessa questão. Obrigada. Obrigado, Lu. André, com você. Michael, André Dantas, que vai perguntar agora, que foi o tradutor do Vida Lógica da Alma, essa tarefa simples, fácil e prazerosa para o português. Okay, André, meu amigo, contigo. Olá, Michael.
Foi uma... I'm trying to see if I can find you. Oh, there you are. Okay, good. Okay. Muito bom, né? A sua fala, muito contundente, né? Assim, muito direto, né? Assim, em relação deixa muito claro quais são as posições do Gilbert e as posições do Hillman, onde eles divergem, né? Onde eles se encontram e onde eles começam a seguir caminhos diferentes, né? Assim, de uma clareza assim enorme que ajuda muito, né? No grupo da gente que estuda a obra do Gilbert aqui no Brasil. Mas eu queria te fazer uma pergunta, né? Que é uma questão para mim, né? Que enfim, desde que eu comecei a ler o Gilbert, eu nunca não consegui ainda encontrar se é uma contradição na minha cabeça ou se é uma contradição na obra dele mesmo, né? Que é um trechozinho aqui do Psicologia Analítica e Dialética, no pós-fácil, né, que ele vai falar sobre o prefácio do David Miller, aqui na página 108, né, que ele, de repente, está falando aqui do prefácio do David Miller e ele manda essa, né? Vou ler aqui o trecho que interessa, né? Está no parágrafo, no finalzinho do parágrafo. Posições psicológicas não são completamente acessíveis a argumentações, visto que elas expressam interesses pessoais investidos. Aí ele continua. A psicologia que alguém tem, a psicologia que alguém é, a psicologia que alguém vive. Ele está falando aqui da equação pessoal do Jung, né? Porque né, como é que esse trecho dele, né, que ele está falando da psicologia que alguém é, a psicologia que alguém vive, que isso não é acessível completamente à argumentação, como é que isso combina, né, com esse trecho aqui que você falou muito bem, né, que a psicologia não é tal que possa haver várias variedades dela. Porque né, se há essa psicologia que alguém vive, que não é completamente acessível à argumentação, como é que combina isso, essas duas coisas, né? I love these absolutely Eu extreme. adoro essas contradições extremas, que você, ai meu Deus, eu não tenho ideia, mas é tão interessante. De certa forma, se relaciona com a questão se existe um sentido objetivo e compartilhável que nós possamos, então, concordar, né, em relação a esse sentido sobre alguma coisa. Em primeiro lugar, eu acho que todo fenômeno real é tão complexo e com tantos lados múltiplos que, para realmente que algum dos seus lados sejam expressos, é preciso que as pessoas a expressem. E essas opiniões podem parecer contraditórias e divergentes, elas são, mas de alguma forma, ambas são orientadas para a expressão de algo sobre o mesmo fenômeno. Na obra não publicada que Gilbert escreveu sobre Hillman, que eu fiz algumas citações, ele dá um exemplo de Hillman exatamente dessa forma. Ele fala dos dois como expressando dois lados, ou talvez dois dos muitos lados, mas dois lados de um certo fenômeno. Então, eles precisam, de certa forma, expressar, dar uma forma, e inevitavelmente vai existir contradições entre as perspectivas diferentes das pessoas sobre o mesmo fenômeno. Então, eu acredito que o desafio que a psicologia tem, isso é, como tal, a ponto de não ter tantas variedades dela, é justamente entender, compreender o que está sendo expresso nessa contradição em si. Isto é, a grande realidade que surge a partir dessas contradições funcionais, essas posições contraditórias. Uma vez eu pensei, né, numa coisa, quer dizer, vamos concordar em discordar, isto é, em vez
uma vez de... Bom, vamos simplesmente concordar em discordar. Além disso, se nós compreendermos, concordar em discordar como necessário para o fenômeno em si, para que possa ser expresso os seus lados contraditórios, então não vai existir nada além dos desacordos. E esses desacordos têm mais ou menos relevância em relação àquilo que nós estamos querendo falar, que na verdade não existe, né? Apenas no nosso falar sobre ele. Então, ao falar sobre ele, a tentar definir, é muito importante, porque acaba dando a esse fenômeno sentido, esse fenômeno que não existe, né? Quer dizer, então essas contradições, elas só funcionam quando a gente tenta articulá-las precisamente. É uma questão aqui que que é difícil, né? Enfim, o Gige ele tem algumas contradições que eu vejo na obra dele que eu fico na dúvida se são contradições na minha cabeça ou se são contradições da própria Caminhos, né? Que ele vai seguindo, porque se isso caminhasse para o lado de uma equação pessoal, né? Estou falando quando eu leio, né? Então, na verdade, a interiorização na imagem, né? Não é a interiorização da imagem nela mesma, mas a interiorização de um encontro, né? De uma psicologia pessoal com o fenômeno. Né? Você não tem uma psicologia, vamos dizer assim, objetiva, né? No sentido que o Giri coloca. Mas uma psicologia onde há um encontro aí de uma posição psicológica com um fenômeno. Uma posição psicológica poderia ser falado nos termos indianos de atuação pessoal. Porque aí chegaria no ponto onde, no debate que ele teve até com o Mark Saban, onde ele coloca que nem todo mundo, a psicologia como disciplina da interioridade não é para todos, né? Algumas pessoas sentem o chamado, outras pessoas não, e tudo bem, né? Vida que segue, né, de uma certa maneira, né? E fiquei em dúvida se essa questão, né, isso que ele fala aqui tem a ver com esse chamado, né? Alguma coisa que, quando você lê a obra dele, você sente esse chamado que toca esse aspecto, né? Que poderia, nos termos junguianos, né, clássicos, ser chamado de psicologia de equação pessoal. Né? Não sei se ficou claro. I don't know if this is going to... Eu não sei se eu vou falar exatamente do que você falou, mas nesse encontro, o sentido é algo que existe, não é criado na pessoa, não é dado pela coisa, é criado por essa interação, digamos assim. Então, a resposta psicológica seria, de certa forma, entender o que aquela unidade que contém, que cria o sentido daquele fenômeno para aquela pessoa, fenômeno que atrai aquela pessoa, com a qual aquela pessoa se envolve. O sentido é aquela coisa que existe que une as duas coisas, as duas instâncias. E eu não sei, por um lado, Gigres com frequência fala coisas assim, quer dizer, se você não quiser fazer, se não é, né, a sua taça de chá, você não precisa fazer isso. Ele era muito pragmática, isto é, nada vai realmente apelar, né, ser atraente para tudo. Mas eu acho que ele ainda está tentando articular um sentido do fenômeno que seria compartilhado. Então, ele articula o sentido do fenômeno cultural como a tecnologia,
que conclui, né, que a bomba nuclear é Deus, e ele quer concordar com isso, ele quer que você veja, que você concorde, quer que você veja a lógica no fenômeno, que você diga, sim, estamos ambos envolvidos com o mesmo fenômeno. E nossas preferências pessoais são essencialmente irrelevantes para esse fenômeno maior. Então, eu não sei, porque minha formação não é junguiana, eu comecei diretamente com o Hillman, eu, na verdade, nunca soube como fazer essa equação pessoal além do óbvio, todos veem as coisas a partir do próprio ponto de vista. Esse é o máximo que eu consigo fazer para tentar compreender isso, mas não sei muito mais além disso. Tem umas coisas aqui para pensar sobre, né? Que grávido pensando. Obrigado, André. Bom te ver. Gustavo, por favor. I wonder too, just before, I wonder too if we take... Só um pouquinho antes, eu fico pensando, se a gente ver um fenômeno como o tempo, e ver Gingrich e Hillman respondendo a isso, e nessa diferença nós vamos ver não apenas uma diferença pessoal sobre como eles estão olhando esse fenômeno, mas como o fenômeno em si aparece no mundo. Isto é, esse desejo de abraçar o presente com a sua qualidade determinante, eu vou encarar o presente, mas para encarar o presente, nós também precisamos, talvez precisemos dessas coisas do passado, com as quais nós nos conectamos, quer dizer, o valor de alguém estar conectado, mesmo que o tire de uma perspectiva do presente, talvez nos diga alguma coisa sobre o fenômeno do tempo, sobre o fenômeno da modernidade em si, né? A modernidade em si, né? E Hillman, de certa forma, está incorporando essa possível resposta de rejeição à modernidade, não ao fenômeno da modernidade. O que eu gosto de Hillman é que ele sempre coloca o foco naquela terceira coisa, não a coisa pessoal entre eu e você, mas a terceira coisa que ambos estamos focando, que é definido entre nós dois. Perfeito. Gustavo, vamos lá? Olá, boa tarde. Obrigado, Michael, pela sua palestra. Foi ótimo, foi bem interessante para mim, que estou começando a entender um pouco os estudos do Gingrich. E por isso mesmo, assim, as minhas perguntas talvez sejam mais perguntas de principiante, assim, mas considero importante, assim, para conseguir entender um pouco melhor isso. Então, eu tenho duas questões, mas vou tentar fazê-las, na verdade, né? Primeiro, né, assim, eu fiquei pensando como é que a gente pode, se e como, né, a gente pode pensar em transdisciplinariedade, que é um princípio muito importante para o Jung, a partir dessa radicalização da perspectiva urobórica. Quer dizer, radicalizando a perspectiva urobórica, né, a partir da noção de interioridade, é possível pensar em transdisciplinariedade? De que modo, né? E isso tem a ver com a minha segunda pergunta, né, que eu queria entender um pouco, assim, né, se a concepção de história traz no pensamento do Gingrich uma dimensão explicativa das imagens, né, ou seja, uma certa dimensão material que informe aquela imagem, né, a partir da história cultural. Você percebe isso, ou isso seria também sair da imagem? Como é que fica essa perspectiva histórico-cultural nessa perspectiva do Gingrich? Obrigado. I'm not sure I'm not sure I understand the second Não part. sei se eu entendi a segunda parte, Gustavo, então vou falar da primeira e depois a gente volta para a segunda. Vamos falar sobre a noção da transdisciplinaridade. Pessoalmente, acho que a gente, inevitavelmente, sempre vai ser transdisciplinar
ao lidar com as questões do mundo, seja na gente mesmo ou no contexto cultural. Dimensões de moralidade, de ética, coisas desse tipo, são pragmáticas, não são pragmáticas, acesso à tecnologia, todas elas serão questões reais que precisam ser lidadas, né, precisam ser encaradas no mundo real, isto é, da sala, né, da consulta para a civilização. Mas, para mim, a psicologia em si não é transdisciplinar. Tem relações únicas com todas as outras formas de interpretação e de conhecimento. Como Jung diz na citação que eu mostrei na apresentação, é o sujeito, né, que produz todas as ciências. Isto é, está nos ambos os lados da equação, diferente de outras ciências naturalistas e empíricas, onde o sujeito está precisamente separado do objeto de estudo. Mesmo na física, onde você tem essa interação do observador, né, e do observado, especificamente não é um observador pessoal, é um observador como função. Então, o sujeito e o objeto têm a sua distinção, e essa distinção é mantida em toda outra ciência, e em outra qualquer abordagem interpretativa. Então, a psicologia é literalmente singular. Não tem nenhuma outra abordagem que lida com esse desafio de interpretar sentido dentro do sentido, digamos assim. Não tem nada fora do sentido que entenda o que aquilo significa. Você tem que fazer isso dentro do próprio sentido. E aí nós entramos também na questão da equação pessoal. A equação pessoal é no sentido que o sentido que você está, o sentido que é colocado enquanto você existe. Então, é sempre sentido interagindo com o sentido. E a psicologia é o único campo que lida com o sentido nesse nível, completamente. Não tem nada além de sentido, é puro sentido. Alguns eventos psicológicos são eventos de sentido. Essa é a natureza dos eventos psicológicos. Bom, eu tinha uma outra coisa que eu gostaria de falar. Agora, a segunda parte da questão, sim, eu algumas vezes penso que os psicólogos, isto é, aqueles que estão tentando realmente definir e permanecer verdadeiros ao pensamento psicológico, são como, de alguma forma, como os primeiros cientistas naturais, trabalhando naqueles laboratórios alquímicos, todas aquelas pessoas tentando produzir, né, ouro, etc. Esses primeiros cientistas empíricos que descobriram essa distinção sujeito-objeto e o que pode ser criado, o que pode ser alcançado em insistir. Não existe nenhuma explicação sobrenatural, tudo que nós temos aqui são processos objetivos e nós podemos entender e, a partir daí, fazer ciência empírica. Isto é, essa exigência principal da ciência empírica. E a psicologia desse tipo, para mim, é muito parecido com como essas pessoas estavam no início. Nós definimos algo que mesmo que o campo da psicologia, na verdade, não consegue perceber, entender, e essa é a natureza urobórica da interpretação psicológica. Eu não sei se a segunda parte da sua pergunta eu consegui responder. Então, assim, acho que pode falar, Isa, não sei se você está me ouvindo. Então, na verdade, nessa segunda parte, acho que você já respondeu um pouco sobre isso, assim, mas tem a ver exatamente com essa dimensão, né, entre o indivíduo e a história cultural como algo que informa alguma coisa sobre a dimensão psicológica, né? Acho que hoje, na psicologia em geral,
essas perspectivas, né, assim, da cultura em geral, são informadas por outras ciências, como as ciências sociais, e eu percebo que o Gygax tenta fazer um outro caminho, né, que não passa por aí, ou que diz que até a alma abandonou certos aspectos que hoje as ciências sociais trabalham, como gênero, por exemplo. E aí tem uma noção própria de alma, né, como uma coisa que se move, não sei se paralelamente ao indivíduo, né, mas eu queria entender exatamente isso. Como é que é esse uso, né, da noção de história em termos dessa interioridade, né? Assim, a história é interioridade, né, também, nessa perspectiva? He certainly, Ele certamente, mais do que qualquer outra pessoa, insiste que a história é o vaso alquímico, através do qual a alma trabalha em si mesma. É o terreno no qual a psique e a alma se materializa na história e trabalha em si mesmo e modifica a si mesmo. Tem uma citação do Hillman, eu não tenho aqui comigo, em Religião e Psicologia, onde ele fala sobre os psicólogos, eles querendo ou não, eles precisam aceitar que a psique é o primeiro princípio. E qualquer outra disciplina acaba surgindo da psique. É produzida pela psique, pela alma humana. Então, a psicologia pode se perguntar sobre as descobertas, os tópicos que interessam outras disciplinas, como as ciências sociais, etc. Mas, para mim, se perguntaria, por que a alma está olhando para as coisas dessa forma? Por que a alma está usando as ciências sociais, em vez de pensar sobre si mesmo? Ao invés de diretamente, né, encontrar. E, é claro, olhar para o que está acontecendo culturalmente. É claro que nós precisamos de todos os fatos e casos, as descobertas das ciências sociais, da psicologia empírica, as descobertas das ciências, mas certamente de todas essas ciências humanas, digamos assim. Tudo isso é material que entra no caso, né? Essas são coisas que a psicologia pode refletir a respeito, que depois são, obviamente, trazidos para a sala de consulta, né? As ciências sociais são trazidas para a sala. Exatamente isso que eu estava tentando entender. Obrigado, Gustavo. Michael, uma questão para você. Vou retomar da citação. A história é o vaso alquímico onde a alma trabalha sobre si mesma. Nós temos atravessado um momento histórico da mais profunda crise ambiental. Desastres ecológicos, desastres ambientais, escassez dos recursos naturais, correntes migratórias que vão modificar completamente uma espécie de disposição das cidades. No meio disso tudo, aparece a ideia da Anima Mundi, do Hillman, em 82. Né? Ainda que, num primeiro momento, a Anima Mundi, lá em 82, em Florença... Marcos, Oi? Você travou. Volta um pouquinho a pergunta. Onde é que eu estava? Eita, Isa, fala aí qual foi a última coisa que você traduziu. Peraí, deixa eu lembrar. Você estava falando sobre a questão dos desastres ambientais. Desastres ambientais, escassez dos recursos naturais, correntes migratórias que vão mudar disposições geográficas das cidades, enfim, a crise do antropoceno. No meio disso, essa é a história viva atual. Quando o Hillman traz o conceito de Anima Mundi, em 82, num primeiro momento, ele está
ele faz quase um recorte urbano, né, de que a alma não está na natureza, mas a alma também pode ser feita na cidade, cidade e alma. Mas o conceito de anima mundi também é um conceito de resgatar uma perspectiva não humana, né, para além do homem. Né? Como ele diz no Revendo a Psicologia, o de-humanizar. Né? Tudo aquilo que também merece atenção psicológica, que está fora do homem. Né? Retorno do animismo. E aí a gente vê como esse é um tema também presente na filosofia contemporânea, Isabel Stengers, reativando o animismo, enfim. E aí vem o Gigres e aponta que a anima mundi ela é quase uma espécie de recurso retórico nostálgico pré-moderno. Eu estou me lembrando também aqui do David Tacey, que diz, ao contrário, que a anima mundi seria um conceito pós-cartesiano. Quer dizer, se a história é o vaso alquímico, onde a alma faz o trabalho sobre si mesmo, não te dá a impressão de que, às vezes, o pensamento do Gigres ele fica restrito a uma certa esfera? Quer dizer, a história está acontecendo, há novos fenômenos acontecendo. E aí a minha pergunta é, o pensamento do Gigres não chegou lá ainda, nessas dimensões da história, ou o pensamento do Gigres lê esses fenômenos novos, sempre ele interpreta a visão do Hillman sobre esses fenômenos, sempre como uma espécie de retorno animista encantado a um mundo pré-moderno. Você não acha que tem a palavra não é boa, um reducionismo que o Gigres opera aqui, que não é interessante? Acho que a pergunta ficou longa, mas... Deu para ir, Isa? I think it is Eu acho que é reducionista, mas eu acho que é também muito deliberadamente reducionista. Ele está tentando provar um ponto, né, uma ideia sobre que uma singularidade, a ideia de que o sentido que nos chega do mundo contemporâneo é um sentido singular, que existe um sentido e que tem a ver com a erosão, a dissolução do sentido de uma autoridade. Em Gigres, essa é a única coisa que realmente está em ação e que está acontecendo em todos os níveis, e que está, de certa forma, igualizando todos os níveis. Nada pode se destacar como importante arquetipicamente, porque tudo foi reduzido a esse nível horizontal. A dimensão vertical foi, de certa forma, né, dispensada na modernidade. É por isso que isso que ele tenta discernir no fenômeno da modernidade. Isso é que eu vejo, né, ali em trabalho dentro desse fenômeno da modernidade. E que talvez seja impossível, a questão psicológica impossível é o que o sentido quer ao destruir a si mesmo? O que a alma quer ao dissolver toda forma de autoridade? Para mim, parece que é realmente o movimento da verdade em si que levou a essa condição da pós-verdade. Então, nós olhamos através da história da filosofia,
Isto é, toda a visão crítica, o niilismo, nós passamos por todas essas coisas porque a verdade tem dito, bom, isso aqui não é verdade, que nós temos aqui o signo e o significante não tem nenhuma relação. Então, antes de dizer, não, nós sabemos que eles são relacionados, é uma coisa, mas em certo ponto, a modernidade, sendo verdadeira a si mesma, perguntou, olha, essas coisas não são assim tão relacionadas, e nós, humanos, temos que perguntar, o que isso significa? Se o signo e o significante realmente estão realmente separáveis. E que a autoridade não pode mais emergir a partir de qualquer fenômeno, mas que está essencialmente sendo combatida por uma única busca de dissolução do sentido. O que essa dissolução está tentando alcançar? Se nós olharmos a partir do ponto de vista da alma. Se nós não olharmos a partir desse ponto de vista, qualquer outras disciplinas, até mesmo até mesmo as filosofias, nós podemos dar várias respostas, mas nós não vamos nunca fazer aquela mesma pergunta. O que a alma quer desse desenvolvimento? E é claro, talvez a gente seja derrotado por isso, como uma pergunta, talvez a gente nunca encontre uma resposta. Mas para mim, pelo menos o que Gigrish está dizendo é que tem essa questão e que nós temos que encará-la. Qualquer outra coisa, no final, é uma distração dessa força singular que está trabalhando a partir da consciência na modernidade, abrindo caminho na consciência nessa modernidade. Então, isto é, que todas as verdades são questionáveis, que não existe autoridade da verdade, nenhuma verdade pode ser colocada ali à frente, sem essa questão sem levantar essa questão, será que isso não pode não ser verdade? Eu li um dos melhores livros que eu já li, e eu recomendo, que é os Marcel Detienne, Os Mestres da Verdade na Grécia Antiga. Ele mostra que na Grécia pré-homérica, ele mostra esse axioma, de que a verdade é aquilo que chove, aquilo que reina, a verdade é aquilo que reina. Não é uma questão o sucesso mostra que aquilo é uma verdade. Se o poeta continua cantando sobre a sua grandeza é verdadeira. Se ele parar de cantar sobre a sua grandeza, não é mais. Então, a verdade naquela era grega, da antiga Grécia, reina. A verdade reina. E não precisa ser questionada, porque ela funciona. É apenas com os gregos que isso começa a, de certa forma, desandar. Esse questionamento começa naquela época. Antes não tinha questão, apenas resposta. Nós sabíamos que os nossos ancestrais eternos apareceram na consciência cronologicamente, sabe-se lá em que ano, os ancestrais eternos a partir do primeiro momento em que eles apareceram, era simplesmente verdade, sempre foi verdade. Do primeiro momento em que alguém pensou neles, sempre foi verdade. Então, com a filosofia grega e com os gregos, isso talvez tenha sido essa corrosão alquímica, digamos assim, desse pensamento inicial, de unicidade, essa unicidade do pensamento mitológico que começa a ser dissolvido. E agora nós temos esses pontos dessas revoluções, onde nós não sabemos onde está o sentido.
Será que nós temos algum sentido, o final desse sentido? Eu discordaria, porque eu acho que o fim do sentido é o fim do homem, né? Porque nós nunca vamos existir se não estivermos cercados de sentido, mergulhados no sentido. Talvez a gente esteja numa fase onde estar mergulhado não seja assim algo tão relevante. Mas se nós estivermos fazendo a psicologia, apenas porque estamos fazendo psicologia, essa falta de sentido, pensar sobre a falta de sentido como algo existente em todo esse campo de sentido. Então, a alma é algo inescapável. Então, a alma está fazendo alguma coisa com si mesma ao dissolver as próprias estruturas de sentido. Essa seria realmente a única questão relevante a ser levantada nesse momento histórico para mim. Sustentar a ideia do não sentido, né, de que os sentidos possam ser desfeitos diante de uma teoria do Jung, aonde a questão da verdade, por assim dizer, me parece que está colocada o tempo todo. O self como verdade, o telos como verdade, movimentos compensatórios como a verdade do inconsciente. Como é que a gente consegue conjugar um desabamento dessa noção de verdade e sentido e manter algo da teoria junguiana ainda de pé? É possível? Não sei. Yeah, absolutely. Sim. Em um ensaio intitulado Uma Pequena Luz para Ser Carregada através da Noite da Tempestade, Gygax fala sobre o seu junguianismo, digamos assim. Não sei se eu consigo lembrar as coisas que ele considera como sendo a tradição junguiana e que ela deu, né? E que são as coisas que valem a pena serem preservadas e que, de alguma forma, se sustenta ou ressurge através desse processo. Ele mencionou a individualidade, a alma em si, como a noção, é uma outra ideia, e não consigo me lembrar o terceiro. Mas Gygax, a um certo ponto, simplesmente defende essas posições e diz: é isso que o junguianismo pode oferecer, mesmo nesse novo contexto. Então, ele considera a questão da alma onde outras abordagens não conseguem considerar, imediatamente fazendo questões diferentes de qualquer outra disciplina sobre esse processo que está acontecendo. E eu acho que individualmente, mais uma vez a equação pessoal, esse modo de olhar para as coisas pode não fazer sentido para muitas pessoas. E mesmo assim, para alguns de nós, fala sobre alguma coisa, ilumina alguma coisa que outras abordagens não iluminam. E nós todos temos as nossas razões para sermos razões pessoais, teóricas, lógicas, intelectuais, para nos relacionarmos com essas ideias. Mas quando um decide, escolhe, vou dizer sim, eu vou olhar para isso psicologicamente. Então, mesmo que você não consiga encontrar um sentido para isso, você se engaja com a questão, com um olho para o sentido. Mesmo que você não consiga ver, discernir, ainda assim,
tem a função sentimento trabalhando, tentando entender a verdade desse fenômeno. Não sei se eu respondi Sim, sim. a sua pergunta. Acho que é um tema difícil, né, para a gente pensar por várias camadas, mas sim, sim. Michael, queria te fazer a última pergunta. Deixa eu fazer uma antes, rapidinho. Claro, claro, Lu, vai. Eu queria saber mais dessa história de cantar nos 80 anos do Hillman. I sing classic country music. Bom, eu canto música clássica country, Artie Klein, George Jones, alguns blues, folk music, música folk. Então, eu levei meu amigo chamado Bill Collin, que é um dançarino, é um sapateador, e ele mostrou a Hillman como fazer aquela dança, né? Jogando açúcar, sal no palco para criar aquele som especial enquanto sapateia. Foi realmente muito mágico. Bom, eu acho que a gente está chegando no final, Marcos. Tá certo? É isso? Isso. Queria abrir espaço para você falar da House of Shake. Como é que faz alma na House of Shake? House of Shake has been... A House of Shake foi realmente uma visão de infância. Eu costumava passar por essa casa muito antiga e eu falei, eu quero construir essa casa histórica. Sempre fui fascinado por história. E essa ideia de ter uma casa, ter um lugar onde pudesse existir ali, né, na interseção de diferentes estradas, onde as pessoas do mundo da psicologia, as pessoas do mundo da arte, as pessoas do mundo do teatro pudessem se cruzar, porque nós compartilhamos algumas preocupações, ideias. Para mim, sempre teve a ver com sentido. Tudo que o House of Shake faz tem a ver com sentido, de uma forma ou de outra, dentro dessa natureza de sentido, né, de cruzamentos. Isto é, nada pode ser mais claro do que os sentimentos, né? Um dos artistas que nos enviou, o Gil Doyer, com o nosso projeto, ele é um pintor, fotógrafo, trabalha com muitas mídias, mas está trabalhando com o grande reino que está gerando, né, esse projeto de texto. Então, quer dizer, o sentido que perdeu o sentido. Ele está trabalhando com a escrita randômica de textos, né? Esses textos escritos à mão, né, que ele gera online. Então, tudo sobre a House of Shake, o primeiro livro que nós publicamos, a fazer aqui uma propaganda, esse é o nosso primeiro livro, um guia para a sobrevivência estática, que foi escrito por David Earl, que é sobre a vida de David Earl, um dos nossos grandes coreógrafos aqui no Canadá, e é sobre os seus diários, as suas reflexões sobre eros, amor, música, dança, arte. Então, mais uma vez, é esse cruzamento. O que essas coisas significam? O que elas querem significar? Como nós nos engajamos com esse sentido? O que esse sentido significa? Então, essas são as ideias do House of Shake, no nível prático, tudo que a gente possa produzir, conversas, para reunir as pessoas em torno desse tipo de sentido compartilhado, a questão do sentido compartilhado. Parabéns! Parabéns pelo projeto. Thank you. It's sometimes I wake up and Muito obrigada. Algumas vezes eu acordo e digo, o que eu estava pensando, né? Tomara que tudo, né, vá embora, mas depois tudo volta de novo e me pega. Michael, obrigado pela tua presença. Foi ótimo te ouvir. Você abriu um leque de questões que são muito complexas. Nós temos aqui no Brasil
nos debruçado sobre esses temas, e são temas de difícil compreensão, de difícil elaboração. Por isso que falas como essa tua nos ajudam a entender, né? São ferramentas que vêm e clarificam um pouco mais essas ideias tão poderosas, tão intensas, e que nós queremos tanto poder tê-las ao nosso favor. Queria te agradecer pela tua generosidade. Obrigado. Thank you. Thank you. I will say Muito obrigado. Eu vou falar só duas coisinhas para finalizar, se eu puder. Claro. Uma sobre fazer perguntas de iniciantes. Para mim, essa é a coisa mais essencial que vocês podem fazer. É pegar todas essas ideias e dizer, ei, o que é isso? O que isso significa? Eu não consigo entender. Mas simplesmente, o que significa quando diz falar alma? É diferente da consciência? Como que a gente define todos esses termos? Eu acho que especialmente sendo um leigo, digamos, a tudo isso, eu preciso redefinir todas essas palavras para que eu possa realmente usá-las, né? Então, eu estou sempre voltando para essa posição de iniciante, do tipo, o que você está falando? Né? A outra coisa, onde que isso pode ir, acho que é algo que eu estou começando a explorar nas minhas escritas, e essa é a questão do nada é sagrado. Nós estamos na era em que nada é sagrada, e o que isso significa? Não pode simplesmente significar simplesmente que nada tem valor. Não pode significar isso. Mas pode significar que nada com N maiúsculo pode ser considerado sagrado, porque nada é sagrado. Então, como que nós podemos engajar com essa noção psicologicamente? Eu acho que, na verdade, isso, surpreendentemente, nos apresenta possibilidades para movimentos sempre adiante. Eu só gostaria de terminar com isso. Muito obrigado, Michael. Foi um enorme prazer te receber. Espero que em breve você possa voltar para a gente poder trocar mais, conversar mais. Vai ser sempre um prazer te ouvir. Obrigado. Pessoal, obrigado novamente, né? O Michael deixou o site do House of Shake no chat. Ontem eu divulguei também no nosso grupo os textos que o Michael gentilmente nos cedeu, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Michael, mais o pensamento dele. Quem não recebeu, entre em contato comigo que eu repasso. E obrigado pela presença. Tá bom? Vamos para o próximo encontro, Lu. Quando vai ser? 16 de setembro, só agora. Com quem é? Murray Stein. Murray Stein. 16 de setembro com Murray Stein. Obrigado. Bom fim de semana. Michael, bom final de semana. Até a próxima. Thank you so much. Very much appreciated. Muito obrigada. Isa, obrigado pela tradução.